Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E esse é mais um vídeo de uma atualização de balanceamento, que dessa vez é a atualização de balanceamento do capítulo 2. Isso porque no meu último vídeo eu falei da atualização de balanceamento que eu fiz no capítulo 1, e eu falei que os demais capítulos também seriam atualizados, e dessa vez chegou a vez do capítulo 2, que finalmente passou por uma atualização de balanceamento. E nessa atualização eu fiz algumas mudanças referentes ao balanceamento do jogo, mas eu também fiz algumas pequenas mudanças em coisas do jogo que eu queria melhorar há algum tempo. Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês todas as novidades que chegaram nessa atualização de balanceamento, tá? Então, vamos começar a ver as novidades dessa atualização. Bem galera, começando pelas mudanças mais básicas, que foram as que chegaram na atualização de balanceamento do capítulo 1 também, são em relação aos projéteis, né? Que eu diminuí a velocidade dos projéteis para 13. No capítulo 1 eu tinha diminuído a velocidade dos projéteis para 12, só que 12 eu percebi que ficou muito lento. Então eu atualizei o capítulo 1 também, a velocidade dos projéteis lá passou a ser de 13. E aqui no capítulo 2 a velocidade dos projéteis, que era 15, passou a ser de 13. Para desse jeito não ficar muito rápido, mas ao mesmo tempo não ficar muito lento, e o player ter mais tempo de desviar desses ataques com projéteis. Outras mudanças que eu também havia feito na atualização de balanceamento do capítulo 1, que não remetem diretamente ao balanceamento em si, foi na animação do player e de alguns inimigos, que era de 20 e eu diminuí para 15, porque antes estava muito rápido e ficava estranho. Eu também mencionei isso na atualização que eu fiz no capítulo 1. E outra mudança que eu fiz, essa referente ao balanceamento, que foi aqui na luta do primeiro boss, foi diminuir a luta desses mini wardens que caem do portal, que era de 4 para 3. Porque antes era muito injusto, porque eles tinham muita vida e ao mesmo tempo que vocês tinham que atacar ele, vocês tinham que desviar dos ataques do boss, que na maioria das vezes acertavam vocês porque vocês estavam tentando matar os mini wardens. Então nessa atualização eu diminui um pouco a vida deles, e não só deles, mas de todos os que aparecem durante a luta. Todos os inimigos que aparecem durante a luta contra os bosses eu diminui um pouco a vida deles, para a luta ficar mais justa, porque é bem chato você estar lutando contra o boss, mas ao mesmo tempo você ter que focar em inimigos que ficam aparecendo durante a luta. Então nessa atualização a vida deles foi reduzida para que não fique tão chato e injusto. Outra mudança que eu fiz, e eu também fiz no capítulo 1, só que eu esqueci de falar no vídeo da atualização de balanceamento do capítulo 1, foi que eu diminui um pouco a velocidade das músicas do jogo, porque antes estava muito rápido e estava bem ruim de você escutar a música, porque estava muito rápido e estava ficando muito estranho. Então nessa atualização, no capítulo 2 também, eu diminui um pouco a velocidade das músicas para ficar um pouco mais harmônico. E outra mudança que eu fiz, aqui ainda em relação às lutas contra os bosses, são no caso dos itens que ficam caindo do chão, do teto no caso das fases. Aqui no caso da luta contra o Arden, ficam caindo esses blocos. E eu fiz essa mudança porque antes estava muito rápido a velocidade deles, então você tinha muito pouco tempo para desviar. No caso do musgo ambulante, né, que é o último boss desse capítulo, ficam caindo espelhotemas durante a luta. Então para ficar mais justo, eu também diminui a velocidade dessas espelhotemas para o player ter mais tempo de desviar. E agora, a última mudança, que não é referente ao balanceamento, mas que vocês já devem ter percebido, é que agora aqui na luta, em vez da poção de vida ficar flutuando, ela fica em um baú. Isso porque antes elas ficavam flutuando. Aqui no capítulo 2 tem duas partes das fases em que temos essas poções. Aqui no caso, na primeira fase do primeiro boss, né, que é na cidade ancestral, nós temos uma poção de cura bem na arena do boss, e agora ela vai estar em um baú. E aqui, na última fase do capítulo 2, onde também temos uma poção que fica escondida na arena do boss, eu também adicionei ela em um baú, porque antes ela também estava fora do baú, estava somente flutuando aqui na água. Então agora nós temos as poções em baús. O baú foi um recurso que chegou no capítulo 3, eu também adicionei ele no capítulo 2, em uma das últimas atualizações, onde eu coloquei a besta nele. Só que aqui no capítulo no capítulo 1, eu coloquei os baús, onde com a besta dentro deles. Só que aqui no capítulo 2 eu não tinha adicionado os baús, então as poções elas simplesmente ficavam flutuando. Então nessa atualização eu resolvi estar adicionando os baús e colocando as poções dentro deles, para fazer mais sentido e também para não ficar estranho, porque assim as poções não seriam só um item que estaria ali jogado do nada, né? Até porque no capítulo 1 a poção de cura a gente obtém ela através de um spawner lá nas câmeras do julgamento. Então fica meio estranho se no capítulo 2 elas simplesmente aparecem jogadas pelo mapa, então agora elas pelo menos vão ficar em algum baú.
Mas é isso, galera, essas foram as novidades dessa atualização. Se comparar com a atualização de balanceamento do capítulo 1, eu não fiz tantas mudanças assim, né? Tirando a mudança dos baús, que agora as poções de cura vão estar nos baús. Mas tirando isso, a maioria das mudanças foi apenas nos números do jogo, né? Diminuindo a velocidade dos projéteis, a velocidade da música. Então não chegou assim nada de tão relevante assim. Mas agora eu creio que o capítulo 2 está bem mais balanceado. Inclusive eu peço a ajuda de vocês para jogarem tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2 e testarem para me falarem se essa atualização realmente deixou o jogo mais balanceado e se agora a dificuldade do jogo está mais justa. Isso porque nessa atualização de balanceamento que eu estou fazendo nesses capítulos, o meu objetivo é deixar o jogo desafiador, só que ao mesmo tempo não injusto, só que ao mesmo tempo eu quero estar mantendo o desafio, não quero estar deixando o jogo fácil, mas quero que assim a dificuldade fique na medida certa. Então eu preciso da ajuda de vocês também para que vocês testem essa atualização, para me darem sugestões de coisas que eu ainda preciso melhorar, porque assim eu também posso estar melhorando coisas que eu não percebo muitas das vezes, né? Então é muito importante que vocês me ajudem também. Mas por enquanto é isso, eu espero que vocês tenham gostado da atualização e que continuem atentos para as próximas novidades do Minecraft Adventure. Eu vou nessa e até o próximo vídeo.